Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante para você que estuda para concursos e vestibulares. Seguimos falando de ondulatória e agora nós vamos tratar inicialmente sobre o princípio de superposição de ondas. A definição é essa: quando duas ou mais ondas se propagam no mesmo meio simultaneamente, nós teremos uma superposição de ondas. Então vamos lembrar o seguinte: aqui nós temos uma corda, essa corda está solta, e nós temos aqui aparecendo, se propagando nessa corda, duas ondas. Uma onda que vai da direita para a esquerda e uma onda que vai da esquerda para a direita. Então vamos pensar assim: algum dispositivo, gerador de frequência, criou um pulso nessa extremidade, um outro criou um pulso nessa outra extremidade, então formou-se essas duas ondas. E elas estão se propagando. Então você observa o seguinte: elas estão na mesma direção, porque estão na horizontal, porém os sentidos são opostos. Esta vai indo da direita para a esquerda e essa da esquerda para a direita. Olha o que acontece. Nesse ponto P vai ocorrer a chamada superposição dessas ondas. Observe aqui, ó, essa onda. Eu estou marcando aqui A2 e aqui eu estou marcando A1. É a amplitude. Uma amplitude 1, uma amplitude 2. No ponto em que ocorre a superposição das ondas, eu vou ter uma somatória dessas amplitudes. Observe então agora que eu vou ter uma amplitude geral que eu estou chamando de A. E essa amplitude é o resultado do A1 mais o A2. Do A1 mais o A2. Então fica apenas A. Outra coisa que nós temos que observar é que essas ondas, elas estão se propagando na mesma fase. Então você observa que essa onda está, vamos dizer assim, para cima, e aqui também está para cima. Isso significa que estão na mesma fase. Nós temos aqui esse A, eu repito, A então vai ser igual ao resultado de somar a amplitude 1 mais a amplitude 2. Então há um acréscimo na amplitude. Por esse motivo, essa interferência é classificada como construtiva. Interferência construtiva. Passado o ponto de superposição das ondas, cada onda continua a sua propagação normalmente como estava antes da superposição, mantendo todas as características. Olha, aqui estava o A2. Continua aqui, ó, indo da direita para a esquerda, com a mesma amplitude. Aqui estava o A1, ó. Depois da superposição, ela continua se propagando da esquerda para a direita, com a mesma amplitude. Então é isso que acontece. Essa então é a explicação para o princípio da superposição de ondas, quando as ondas estão ocorrendo na mesma fase. Nós podemos ter também a superposição com face invertida. É o que está acontecendo aqui, ó. Imagine que nós temos aqui a propagação de duas ondas. Essa onda, ela está indo da esquerda para a direita, e essa aqui está saindo da direita indo para a esquerda. Para que ocorra a chamada face invertida, é preciso que a extremidade da corda esteja fixa, porque quando a onda se propaga e toca na extremidade fixa, ela retorna fazendo uma reflexão e ela inverte a fase. Então esse exemplo nós estamos colocando aqui para visualizar a superposição quando temos uma face invertida. Então, como no caso anterior, vamos observar aqui as amplitudes. Eu tenho aqui a amplitude 1, é essa medida, e eu tenho aqui a amplitude 2, essa medida para essa onda que está se propagando. Você observa então, repetindo, que essa sai da direita e vai indo para a esquerda, e essa sai da esquerda indo para a direita. Vai ter esse ponto aqui, ó, esse ponto que nós vamos chamar de superposição das ondas. Vai acontecer aqui. Então, como nós temos, nesse caso, uma superposição com face invertida, ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então, essa amplitude A agora vai ficar reduzida. Vai ser essa aqui, A1, menos essa. É claro, tira o menor da maior. Então, eu coloquei aqui, ó, o A agora vai vir do A1 menos o A2. A1 menos o A2. Então, sobra só o A. Então, aqui tem uma sobra. O A é igual a 1 menos A2.
Agora, se eu tivesse aqui ó, a mesma amplitude que essa, eu teria aqui um resultado zero, um resultado nulo. Então fica essa observação. Se o A1 for igual a 2, o efeito resultante nesse ponto de superposição é nulo. Nós teríamos um zero. Ficaríamos apenas com uma indicação de uma reta para essa corda. Nesse caso, então, como nós temos uma subtração, essa interferência é destrutiva. Na página anterior eu mostrei uma interferência construtiva, porque lá nós somamos. Aqui eu fiz a subtração, então é classificada como destrutiva. Mas depois da superposição das duas ondas, tudo continua como estava antes. Esse A1 continua a sua propagação, indo para a direita, mantendo todas as suas características. E esse A2 continua aqui, ó. Essa onda se propagando com todas as suas características anteriores, indo da direita para a esquerda. Outro assunto que deve ser do conhecimento de todos no estudo da ondulatória é as chamadas ondas estacionárias. Olha a definição. São ondas resultantes da superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma direção, porém os sentidos são opostos. Para isso é necessário que pelo menos uma das extremidades de corda esteja fixa. Uma fonte promove uma vibração com movimentos verticais periódicos, gerando perturbações regulares que se propagam pela corda. Então você observa essa representação aqui. Aqui eu tenho uma fonte. Essa fonte aqui vai representar uma frequência, vai criar um pulso e esse pulso começa a se propagar. Observe o seguinte, ó, imagine que nós começamos aqui, ó, fazemos isso aqui, chegamos aqui, aqui a parede ela está fixa, então acontece a reflexão e ela volta fazendo isso aqui. Ó. Então essa é a característica da onda estacionária. Nós temos algumas definições aqui. Ó. Esse N aqui é chamado de nó ou nodos. Nós ou nodos. No singular, apenas um nó. No plural, nós ou nodos. E esse V, que ocorre aqui ou aqui, é chamado de ventres. Ventres, ok? Vamos observar as marcações com relação aos tamanhos. Essa medida aqui, ó, que está representado aqui, é 1/4 da onda. Comprimento da onda nós chamamos de lambda. 1/4 é dividir por 4. Então essa medida aqui significa, em termos de comprimento, a onda dividida por 4. Evidentemente que eu vou ter 1, 2, 3, 4 para formar a onda em seu comprimento total. Então essa aqui é a indicação. A gente marca assim, lambda dividido por 4. Ou seja, é 1/4 dessa onda. Aqui, ó, também estou representando aqui, ó. Aqui já é a metade da onda. Então é lambda dividido por 2. Evidentemente que se eu fizer toda essa volta, eu tenho a onda completa, simplesmente lambda inteira. Agora vamos a essa propriedade importantíssima aqui sobre a onda estacionária. A onda estacionária se caracteriza pela amplitude variável de ponto para ponto. Estamos falando da amplitude. Os pontos nós, que ocorrem aqui, olha o que ele diz, não se movimentam. Portanto, tem amplitude zero, amplitude nula, para os pontos nó. Os ventres vibram com amplitude máxima. Então, para os ventres, nós temos amplitude máxima. Vamos trabalhar no exercício para a gente ter uma ideia inicial a respeito desse assunto. Uma corda de 20 centímetros de comprimento, fixa em K e W. Então aqui está o K e o W, então ela é fixa nas duas extremidades. Ok? Vibra na configuração estacionária indicada na figura. Então essa é a configuração. Se a frequência de vibração é 1000 Hz, qual a velocidade de propagação das ondas ao longo da corda? Então está acontecendo o seguinte, ó. Tem um sistema que promove a frequência
E essa frequência gera um pulso, então começa o processo. Imaginemos isso aqui, ó. Toca na outra extremidade, acontece a reflexão. E ele volta fazendo exatamente isso aqui. E aí vai passando e tudo recomeça novamente, ok? Então é esse o exemplo. O texto fala que a corda é de 20 centímetros. E a corda então está gerando essa onda. O comprimento é esse aqui. É o lambda. Já conhecemos isso. 20 centímetros. Vamos deixar com metro. Sistema internacional, 0,2 metro. O que mais ele fala? A frequência de vibração é 1000 Hz. Então a frequência é 1000 Hz. Bom, esse é um exercício bem simples. Nós vamos aplicar aqui a fórmula da velocidade de propagação das ondas periódicas. Porque ele está perguntando qual a velocidade. Então serve para a gente lembrar dessa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Então a velocidade vai ser o comprimento da onda, eu transformei 20 centímetros em metros, 0,2 ou 0,20, vezes a frequência, que é 1000. Então a velocidade vai ser multiplicar por 1000, a vírgula vai pular 3 casas, vai virar 200. E aí a velocidade, sistema internacional, é metros por segundo. Você viu que o exercício foi bem simples. E nós trabalhamos aqui com um exemplo de onda estacionária. Nós vamos voltar na sequência, pessoal, com outros vídeos. Dê like se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal, acionando o sininho você recebe todas as postagens. É importante que você fortaleça o nosso trabalho, assim você vai mostrar para a plataforma que esse conteúdo é relevante e importante, pode ser útil a muitas pessoas. Você chegou até aqui, gostou do vídeo? Então não custa nada. Deixa o like, eu vou ficar muito grato pela sua colaboração. Obrigado a todos aqueles que já estão inscritos no canal. Se você ainda não é, faça parte também. Veja a sequência, veja a playlist completa. Até mais, tchau!